Diz assim: sucedeu que, entrando eles, Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza de estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a esse o Senhor tem escolhido. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Meus irmãos, nessa semana que se comemora o 50º deste homem, eu quero trazer esse sermão que se aplica a todos nós, porque a palavra de Deus é aplicável a todos nós. Mas em respeito e homenagem ao pastor Liebeto, quero pregar hoje brevemente sobre o pastor que Deus chamou. O pastor que Deus chama. Ele tem algumas características. A primeira característica é a que parece redundante a fala, mas não é. É Deus quem chama. Essa é a primeira característica. O pastor que Deus chamou é efetivamente Deus quem chama. O chamado, ele sempre parte de Deus. Assim foi em toda a Bíblia. Moisés está sozinho no deserto com as ovelhas, aos 80 anos. Claro que a vitalidade daquela época era muito diferente da de hoje. Com 80 anos, e o Senhor aparece a ele, o Senhor vai até Moisés. O Senhor aborda ele e diz, nas nossas palavras: eu estou te chamando para que você volte ao Egito, liberte meu povo. E você vai guiar o povo durante todo o deserto. Deus foi até Moisés. Quando o Senhor chama Ezequiel para ser profeta, ele está na beira do rio, na Babilônia, dentro do cativeiro. Ele diz que viu os céus abertos. E o Senhor começou a dar a ele visões. E no capítulo 2, versículo 1, o Senhor disse: põe-te de pé, filho do homem, que eu falarei contigo. E o Senhor o chama como profeta para a casa rebelde de Israel. Então o Senhor foi até Ezequiel. Deus foi encontrá-lo. Quando Eliseu, profeta sucessor de Elias, estava lavrando a terra, aparece o profeta Elias, lança sobre ele a capa, demonstrando que o Senhor estava o chamando para o ministério profético. Deus, através de Elias, foi até Eliseu. Em diversos episódios da Bíblia, nós vemos Deus indo até as pessoas que ele queria chamar para uma missão. Ou para ser um grande líder, para ser um grande pastor, para ser um grande dinasta, governador. Deus ia até essas pessoas e chamava essas pessoas. Então a primeira característica é Deus quem chama. Porque tem gente que usurpa o ministério. Deus não chamou, mas ele quer a qualquer modo, a qualquer custo. A primeira característica é entender que é Deus quem chama o homem. É Deus quem chama o pastor. Outra coisa interessante é quando o Senhor se revela para Jeremias e diz para ele: desde o ventre da tua mãe eu te santifiquei, eu te separei, eu te escolhi como profeta. Isso vale não somente para o pastor que é chamado por Deus, mas para todas as pessoas que estão aqui, que têm um chamado específico na sua vida. É Deus quem lhe chama, é Deus quem lhe capacita,
É Deus quem lhe escolhe. E quando Deus lhe chamar, você não pode fugir. Quando Deus lhe chamar, você não pode correr. E se você correr, Deus pode ir atrás, como fez com Elias. Ele corre, ele foge, entra na caverna e Deus disse: o que é que tu faz aqui? Deus já estava lá esperando ele. A missão profética ainda não acabou. Nós vemos Deus indo até Elias, buscá-lo, enquanto ele fugia, tentando encerrar o seu ministério profético. Deus chamou diversas pessoas para diversos ofícios. Se atente para aquilo que Deus lhe chamou. Se atente para aquilo que Deus te vocacionou. Abra o coração. Esteja disposto para abraçar o chamado de Deus para a sua vida. Então aqui está Davi, lá no rebanho, nem esperava, e o profeta está na casa dele. Olha os filhos de Jessé, exceto Davi, e toda vez que ele olhava um, ele observava a aparência e dizia: certamente, nós lemos, certamente está diante do Senhor o novo rei de Israel. E Deus disse: não olhe para a sua aparência. Você está equivocado. A leitura que Deus faz de um indivíduo, a leitura que Deus faz de nós, é totalmente diferente da leitura que as pessoas fazem de nós. Deus vai mais fundo, Petrônio. Deus vai no coração, nos pensamentos. Deus vai nas intenções. Deus vai na alma. Deus esquadrinha o nosso coração e sabe de todas as coisas. E ele repreendeu Samuel dizendo: não olhe para a aparência. Eu não chamei nenhum desses. Nenhum. Quem eu chamei, nem aqui está nessa sala. Quem eu chamei, está muito ocupado. Quem eu chamei, está com as ovelhas do Pai, protegendo, alimentando, guardando, zelando. Quem eu chamei, ainda virá. E Samuel, quando ouviu a repreensão do Senhor, ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele disse: não, tenho mais moço. Por que o mais moço não estava ali? Acabaram os teus filhos? Tenho mais moço. Mande chamar. Ninguém aqui come, ninguém aqui senta na mesa antes que esse jovem chegue. Quando Davi se aproxima, Deus falou no coração de Samuel: está aí diante de mim o rei que eu escolhi, o rei que eu chamei. Está aí o pastor que eu chamei, o líder que eu chamei, aquele que vai reinar Israel. E naquele momento, quando ele unge a Davi, derrama o óleo que simbolizava que estava sendo separado ao santo ministério. Quando ele unge, o Espírito Santo vem sobre Davi, se apodera de Davi. Sabe por quê? Todo pastor que é chamado por Deus, ele depende totalmente, plenamente, exclusivamente da unção do Espírito Santo sobre a vida dele. A gente pode ter diversas qualidades, diversas, e não devemos desprezá-las, ignorá-las. Mas, sobretudo, não pode faltar ao pastor que Deus chamou a unção do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, a capacitação que só Deus dá ao indivíduo. E o Espírito Santo se apodera dele, mostrando o homem que Deus chamou é capacitado, é preparado, é selado pelo Espírito Santo. Eu posso ter tudo como pastor. Eu posso estar aqui uma fala bonita, eu posso estar aqui uma boa eloquência, posso ter uma boa posição social, posso ter uma roupa bonita, um terno bonito, uma gravata bonita, mas se eu não tiver esta graça que vem do céu, esta unção que vem do céu, esse Espírito Consolador, toda a minha fala não vai fazer efeito nenhum na sua alma, na sua vida, se não for direcionada e guiada pelo Espírito Santo. A outra característica do pastor que Deus chamou: ele protege o rebanho. Ele guarda o rebanho, ele zela pelo rebanho. Ele sabe que não é simplesmente abrir a porta de um templo, fazer culto, pregar, administrar. Não, é muito mais além do que isso. É um zelo, é um cuidado que vai muito mais além do que esse espaço físico aqui. São coisas que nós, às vezes, desconhecemos, mas que estão acontecendo por detrás dos bastidores. Cuidado, zelo, preocupação, visita, consolo, ligação, mensagem, tudo que você imaginar e tudo que você não imaginar.
O pastor chamado por Deus está por detrás dos bastidores, trabalhando, executando, para que tudo ocorra bem e a ovelha seja protegida, consolada, fortalecida, cuidada. O pastor que Deus chamou protege o rebanho, 1 Samuel 17:34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando via um urso, um leão, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o atacava, livrava a ovelha da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu o feria e o matava. O pastor chamado por Deus é o guardião das ovelhas, é o protetor do rebanho. Ele não pode deixar nenhum tipo de ameaça vindo contra o rebanho, contra a igreja de Deus, porque logo ele age, ele protege, ele guarda, ele sabe agir para proteger o rebanho. O pastor chamado por Deus, ele tem a luz que testemunha diante dos homens. Ele é uma testemunha fiel de Cristo. Ele tem testemunho de suas ações e de suas obras. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e depois disse em Mateus 6, vós sois a luz do mundo. Qual a diferença disso? Quem é a luz afinal? É Jesus ou a igreja? Eu sou a luz do mundo. Depois disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Os dois são luzes. A diferença é que Jesus é a luz para salvar o homem das trevas. E a igreja é a luz do mundo para testemunhar de Cristo. Testemunhar daquele que salva, que liberta e que transforma. E Davi, ele tinha esse testemunho diante de todos. Pastor que Deus chamou, ele tem um testemunho público. 1 Samuel 16:18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Tem boa aparência, tá vendo? Tem boa aparência e o Senhor está com ele. Foi o que Salomão disse em um dos seus provérbios: louve-te a boca do estranho, mas não a tua. Alguém aqui estava louvando Davi, ou seja, testemunhando de quem ele era. Davi estava atormentado, Saul estava atormentado por um espírito imundo, e tiveram uma ideia: procure alguém, meu senhor, que toque harpa. Quando ele tocar, o Senhor se sentirá aliviado desse tormento. Alguém bradou de lá: conheço um filho de Jessé. Observe. Conheço um filho de Jessé, não era qualquer um. Dentre os filhos dele, eu conheço um que é diferente. Seu testemunho falou na sua ausência. O pastor que Deus chamou tem um testemunho que fala na sua ausência. Ele tem uma vida que fala na sua ausência. Ele tem obras, ações, comportamentos que falam na sua ausência. Nós precisamos, diante de todos, ter um testemunho que fala, que prega em nossa ausência. Pastor que Deus chamou é ungido pelo Espírito Santo, como eu disse. O pastor que Deus chamou protege o rebanho. O pastor que Deus chamou tem um bom testemunho público, ainda que na sua ausência. O pastor que Deus chamou não se precipita sem antes ouvir Deus. 2 Samuel 5,19 diz: Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? O Senhor irá entregá-los nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. O pastor chamado por Deus não se precipita, porque ele sabe que deve dobrar os joelhos, orar, consultar o Senhor, e Deus lhe dará a resposta certa. Isso serve para todos nós. Não se precipite sem antes ouvir a voz de Deus. Às vezes nos embaraçamos porque não damos ouvidos à voz de Deus. Não consultamos ao Senhor. Ouvimos todas as pessoas, ouvimos nossas emoções, ouvimos a nossa vontade, fazemos porque a nossa vontade é nosso planejamento, mas foge. Sabe, Simon, sabe, Chad, foge
do plano de Deus. Mas quando a gente se curva, consulta a Deus, dobra os nossos joelhos, a resposta de Deus pode até contrariar a gente. Mas Deus sabe que nos contrariou ali, mas está nos livrando da morte, está nos livrando de um embaraço, está nos livrando de uma confusão, está nos livrando de coisas terríveis. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, seja como o pastor que Deus chamou, como Davi. Consulte ao Senhor antes de subir, antes de descer, antes de tomar decisões. Se você já consultou e Deus lhe deu a resposta para fazer, faça. Conclua. Execute. Com destemor, com coragem, com intrepidez. Se Deus lhe disse sim, não diga não para ele. Se Deus lhe disse não, não diga sim. Obedeça o sim de Deus ou o não de Deus. Porque Deus sabe o que vem lá na frente. Deus sabe do dia de amanhã, como Jesus disse, basta cada dia seu próprio mal. Não consuma, não deixe que seu coração seja consumido por uma ansiedade a ponto de você ignorar a própria voz de Deus lhe dando direção. A ponto de você ignorar a própria voz de Deus lhe dando direcionamento, a palavra certa. Davi era um guerreiro, ele gostava de guerrear, estava no seu sangue. Tanto que, quando ele planejou construir um templo, Deus disse, tu não pode fazer um templo, porque tu atrai guerra. Existe sangue nas tuas mãos. Quem vai construir será teu sucessor, que foi Salomão. Tanto que seu nome significa pacífico, aquele que promove a paz. O pacificador, porque seria um reino sem guerra. Essa era a intenção, sem luta, sem invasões, sem conflitos, sem animosidades com outras nações. E Deus então está respondendo a Davi, Davi, pode ir. Deus se agrada quando a gente consulta ele. O pastor que Deus chama, não se precipita. O pastor que Deus chama, consulta a Deus, e Deus dá a ele a resposta certa. Para concluir, o pastor que Deus chama, ele aceita desafios. E na minha opinião, essa é uma das suas maiores características. Pastor Lebeto. O pastor que Deus chama, aceita desafios. Capítulo 17, 1 Samuel, vai narrar toda a história de quando o gigante Golias, um homem de aproximadamente 2 metros e 70 centímetros, ameaça Israel. Ele diz, quem é o corajoso para me enfrentar? Se alguém me vencer, todo o exército filisteu será escravo de Israel. Mas se eu vencer, Israel será escravo dos filisteus. Ninguém teve coragem. Ameaçando. Todos os dias ele vinha ameaçando. Ele bradava, esbravejava, chamando alguém para guerrear com ele. Um certo dia, Davi está indo, levando uma quentinha para seus irmãos no campo de batalha. Ele não está vindo para a guerra. Quando ele está levando, ele escuta. E ele diz, quem é esse homem que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse homem que ameaça o exército do Deus vivo? É Golias, veterano de guerra, experiente em batalhas. E Davi, é inaceitável isso. Não, isso não pode estar acontecendo. Não tem nenhum aqui para enfrentar esse homem. Foi prometido o quê? A um homem que vencer esse gigante. O rei disse que vai dar a filha dele em casamento. Eu estou dentro. Eu vou. Todo mundo achou aquilo assustador. Tu, novo desse jeito, não tem armadura, com uma funda, uma arma de arremesso, um tipo de estilingue, de badoque, né? Uma funda, ele é, isso mesmo. Eu matei leão, matei urso, rasgava nas mãos. Deus é comigo, eu vou. Eu aceito esse desafio, eu vou casar com a filha do rei. Eu vou casar com a filha do rei. O pastor que Deus chamou não pode ter medo de desafios, de novas oportunidades. Quando a gente tem medo, a obra deixa de crescer, porque oportunidades vêm e a gente recua. Portas se abrem e a gente deixa de entrar. Isso serve para o pastor que Deus chamou, como serve para todos nós. Se Deus abrir uma porta, entre. Se Deus abrir uma porta, entre.
Se Deus proporcionou uma oportunidade, agarre a oportunidade, porque se ela passar, você vai se lamentar para o resto da sua vida, esperando que a oportunidade se repita. Nós, às vezes, fugimos dos desafios, das novas oportunidades, porque somos medrosos, temerosos, tímidos, diante de coisas novas que Deus coloca diante da nossa vida. E o medo, falamos sobre isso na escola bíblica de manhã com jovens, ele paralisa a gente. O medo trava os nossos pés, engessa as nossas mãos. O medo faz com que você não tenha progresso em nada da sua vida. O medo faz com que você desacredite de tudo que é possível acontecer. Porque você tem medo de não dar certo. Tem medo de fracassar. Se cobra demais. Cobra a perfeição de si próprio. Observe o que Deus falou para Josué, um grande líder também, representando a atividade de um pastor que estava guiando um povo, liderando um povo, à frente de um povo. O Senhor disse: seja forte e corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo, e eu serei contigo. Davi aceita o desafio, está diante daquele gigante, e ele escarneceu de Davi. Tu acha que eu sou um cachorro? Para tu vir com pedra na mão? E Davi com a sua funda desse jeito. E ele de lá escarnecendo. Pois Davi lançou a funda. A pedra pegou na fronte de Golias e ele caiu. Aí vem Davi: cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Eu quero casar. O pastor que Deus chamou é cheio do Espírito Santo. O pastor que Deus chamou protege o rebanho. O pastor que Deus chamou tem bom testemunho. O pastor que Deus chamou não se precipita sem ouvir a voz de Deus. O pastor que Deus chamou não tem medo de novos desafios. Pastor Heberto Gonçalves, pastor titular desta igreja. No seu cinquentenário, eu e esta igreja podemos declarar nessa noite: o Senhor é um pastor que Deus chamou. Deus abençoe a todos nessa noite. O cinquentenário não faz nada hoje. Quero passar a palavra para o presbítero Marcos. Ele dará prosseguimento a